Dando continuidade com a nossa aula, a utilização de computadores ela produz impacto em diversos setores da atividade humana, tais como indivíduo e forma de vida, trabalho, cultura, saúde e diversas outras áreas, tais como economia, política, medicina, agricultura, direito, entre outras. Bem, qual o impacto da informática no indivíduo e na forma de vida? Particularmente, eu vejo impacto positivo e eu vejo impacto negativo, né? Dentre os impactos positivos, nós podemos destacar, por exemplo, que os computadores eles interligam todos os lugares, ele estreita os espaços físicos, né? Não há distinção entre casa, trabalho e lazer. Por exemplo, se você está no trabalho, você tem acesso, por exemplo, a uma câmera de vídeo que está instalada na sua casa. Se você está em casa, você pode acessar um computador do trabalho e, por exemplo, pegar algum arquivo. Se você está no lazer, se você está no restaurante, você pode, via smartphone, acessar um e-mail, mandar alguma informação para alguma pessoa. Então, você tem os computadores, eles interligam todos os lugares e não há distinção entre casa, trabalho e lazer. Os computadores com a internet, eles provêm formas de lazer, né? Você tem aplicações como, por exemplo, Netflix, que te permite você assistir um filme online. Você tem aplicações como o YouTube, que permite você ver vídeos. Você tem jogos na internet e também jogos em computadores que que viabilizam formas de lazer. Comodidade, né? Você pode comprar um produto pela internet utilizando o computador. Você pode usar alguns serviços, né? Como por exemplo um serviço de táxi, um serviço, por exemplo, de localização, um serviço, por exemplo, de melhor caminho entre uma origem e um destino, e você pode acessar informações diversas, né? Qualquer tipo de informação que você queira, você pode utilizar ferramentas de busca que te auxiliam nessa tarefa. E, por último, você tem um impacto positivo no indivíduo, que é o aumento do convívio social, particularmente utilizando as ferramentas que estão disponíveis, os programas que estão disponíveis. Você pode melhorar o convívio social, né? Você pode, por exemplo, no WhatsApp, você pode criar um grupo da sua família, onde que todos podem interagir. Você pode criar um grupo de amigos. Você pode acessar páginas de amigos no Facebook, etc. Isso permite um aumento do convívio social. Por outro lado, você também tem alguns pontos negativos, né, com a utilização dos computadores, que diz respeito à privacidade e à segurança, né? As informações hoje elas estão muito públicas, né? Hoje você consegue, pelo Facebook, saber vários detalhes do cotidiano de uma pessoa. As empresas elas têm acesso a várias informações, né? Vou citar um exemplo aqui. Eu fui adquirir um cartão de crédito e a atendente da empresa ela me perguntou se eu ainda estava votando na Escola Municipal Inês Silva, na rua Aparício Saraiva, na cidade de João Pinheiro. Para você ver o nível de detalhes das informações que as empresas têm das pessoas, né? E também em relação à privacidade, né? Hoje em dia é difícil você ter privacidade, né, com essas ferramentas, com as redes sociais, com ferramentas como o WhatsApp. E alguns autores, eles alegam que a internet ela pode diminuir o convívio social. Eu, particularmente, pelo meu perfil,
Eu acho que a internet, ela aumenta o convívio social, mas para determinadas pessoas, a internet, o uso de computadores, ele pode diminuir o convívio social, porque a pessoa ela não consegue, ela não tem tempo para interagir com os amigos, ela não tem tempo para interagir com a família, porque ela fica o tempo todo utilizando o computador. Qual o impacto da informatização, da informática no trabalho? Para conhecermos o impacto, nós temos que analisar basicamente dois aspectos. O primeiro aspecto é a informatização e o desemprego. A informatização ela causa desemprego, e a informatização e o surgimento de novas funções, ou seja, novos cargos, novas oportunidades de emprego. Inúmeras são as funções executadas por computadores que, num período não muito distante, eram executadas pelas mãos do ser humano, né? Exemplos de profissões que estão sendo extintas, né? Telefonistas, despachantes, pessoal administrativo diminuiu bastante, auxiliares de contabilidade diminuiu bastante, caixas bancários praticamente não existe, um banco disponibiliza poucos caixas bancários. Todos esses são exemplos de cargos que estão sendo substituídos por computadores, né? A informatização nas empresas, elas promovem a modernização e a maior eficiência dos serviços prestados ou da produção da empresa, mas por outro lado também ela pode acelerar o desemprego com uma ocupação cada vez mais qualificada para um menor número de indivíduos. Assim, nós podemos ser levados, a princípio, a afirmar que o computador ele gera desemprego. Mas se analisarmos, se observarmos com mais profundidade, nós podemos, o que ocorre na realidade é uma deficiência da capacitação. Na era da informatização, são exigidos conhecimentos tecnológicos, né? E os indivíduos nem sempre estão preparados para isso, né? A capacitação ela tem um papel fundamental na vida do trabalhador. Hoje as pessoas têm que ter um conhecimento mínimo de informática para conseguir um emprego, né? E ela quem não se capacita corre grandes riscos de ficar desempregado, né? Exemplo, né? Um professor ele teve que se capacitar para que ele possa, por exemplo, disseminar o seu conhecimento via ensino à distância, né? Um outro exemplo, né? Um exemplo um pouco mais simples, de uma empresa que ela gerenciava toda a parte financeira utilizando um caderno. Então, tudo que a empresa ela gastava, ela anotava num caderninho. Tinha um funcionário específico para anotar todas as despesas em um caderno, né? Aí a empresa ela se informatizou, ela foi lá e comprou um computador e instalou, por exemplo, uma planilha, né? Então passou a lançar todas as despesas da empresa nessa planilha. A pessoa que não sabia mexer com a planilha, ela teve que se capacitar para poder adquirir esse novo conhecimento e utilizar uma planilha. E a gente sabe dos benefícios que uma planilha automatizada pode prover, né? Você tem, por exemplo, você pode gerar relatórios do que você está gastando, em qual parte, em qual categoria que estão as suas despesas e etc. Então existe um benefício muito grande da informatização do gerenciamento financeiro. Assim, nós podemos concluir que o computador não é o gerador do desemprego, mas é o fator que impulsiona ao indivíduo a capacitação constante. Então, hoje, o computador, ele impulsiona, a informatização ela impulsiona que o indivíduo se capacite. Bem,
Qual o impacto da informática, da informatização na cultura, né? A informatização ela proporcionou grandes mudanças em diversas áreas da cultura, né? Como no cinema, na música, na literatura. No cinema, de que forma que impactou? Por exemplo, no uso da computação gráfica em filmes, né? Hoje você tem diversos filmes que a grande maioria dos filmes utilizam computação gráfica, né? Isso provocou um aumento na popularidade de filmes, né? Você tem filmes como Avatar, Titanic, Vingadores, Harry Potter, Transformers, que são blockbusters, que são recorde de bilheteria, graças à computação gráfica. Na música, né? Hoje músicos eles independem de gravadoras para divulgar seu material. Hoje qualquer pessoa pode fazer um vídeo de uma música, gravando uma música e disponibilizar isso no YouTube, no Facebook ou então no MySpace e chegar até o seu público, né? Houve também uma diminuição no número de lojas, né, que vendem CDs e DVDs e também já que hoje as músicas elas são baixadas usando aplicativos como iTunes ou TinyTunes ou são ouvidas online usando aplicativos como o Spotify e o Radio. São exemplos de aplicativos que as pessoas utilizam para ouvir músicas, né? E também teve um impacto na literatura, né? Hoje, por exemplo, o autor de um livro ele tem grande facilidade de publicar o seu livro, né? Hoje existe um barateamento dos custos de impressão de livros e, além disso, hoje tem a questão, os livros digitais, né? Os livros que podem ser acessados por computadores, tablets, leitores de livros digitais, tais como o Kindle e smartphones, né? Por outro lado, ainda tem aquela questão, né? O ser humano ainda tem o prazer de sentar e folhear um livro, né? Sentar no sofá e folhear o livro, e ainda tem aquele negócio, né? Os apreciadores de música gostam de um disco de vinil e etc. Bem, qual o impacto da informática na saúde humana? O uso excessivo de computadores pode provocar diversos problemas de saúde. Um dos principais problemas que a gente ouve falar é o problema da LER ou DORT, né? LER é lesão por esforço repetitivo e DORT é distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho. Mas também você tem outros problemas de saúde, como por exemplo o sedentarismo, doenças relacionadas à visão, ao cérebro, às articulações, músculos e coluna. Um pouco mais de detalhes sobre o sedentarismo, né, falta de atividade física, que pode acarretar, como por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, ansiedade, aumento do colesterol e infarto. Você tem as doenças CVS, síndrome da visão do computador, né, que é caracterizada por cansaço visual associado ao uso prolongado do computador, né, os sintomas. Você tem olhos irritados, olhos vermelhos, coceiras nos olhos, sensibilidade à luz e etc. Você tem problemas na coluna, né, você tem aí artrose, lordose, cifose, escoliose, são problemas típicos, né, da coluna, da má postura na utilização do computador. Você tem a possibilidade de causar outros problemas futuros, como lombalgia, né, que é fortíssimas dores na coluna, e hérnias de disco. Eu, particularmente, tenho um problema sério de coluna. Eu utilizo o computador cerca de 8 a 10 horas por dia, e eu tenho hérnia de disco. E um dos motivos é a má postura na utilização do computador. Recomendação de especialistas quanto à postura: pés totalmente apoiados no chão, joelhos em um ângulo de 90 graus,
coluna reta apoiada no encosto da cadeira, isso é muito complicado para a gente. Antebraço apoiado na mesa com um cotovelo em ângulo de 90 graus. E por último, problemas psicológicos, né? Vício em internet, tem pessoas que são viciadas em internet e isso altera, afeta o comportamento profissional e sentimental do usuário. Bem, a informática, a informatização, ela tem diversos impactos em diversas áreas da atividade humana, né? Essa disciplina tem o objetivo de investigar, observar, refletir sobre esses impactos. Na economia, de que forma que a informatização afeta a economia? Eu tenho, por exemplo, as empresas com a informatização conseguem uma redução de custos, as empresas conseguem um aumento de produtividade, as empresas mudam, né, a forma de comércio de produtos, utilizando, por exemplo, o comércio eletrônico. As empresas alteram, por exemplo, a forma de fazer publicidade. Hoje em dia não é só mais rádio e TV, você tem publicidade nas redes sociais, na internet, né? Na política, de que forma que a informatização afeta a política? Você tem hoje votação eletrônica, né? Você tem hoje portal da transparência, né, que você consegue ver como que o governo atual está gastando o dinheiro, né? Você tem manifestações da população nas redes sociais contra políticos, você tem campanha de candidatos nas redes sociais, né? Essa última eleição ela foi caracterizada por isso, né? Candidatos que debatiam ideias, que atacavam os outros candidatos na rede social. Na área da educação, você tem a informatização, ela melhora e gera oportunidades na educação. Você tem, por exemplo, sistemas de informação acadêmico, como por exemplo o Virtual IF, que facilita a vida do professor e do aluno. Você tem ferramentas de ensino à distância, como o Moodle, né? Você tem sistemas de multimídia que melhoram as atividades de docência, né? Na medicina, você tem prontuário eletrônico de pacientes, você tem processamento de imagens médicas, né, utilizando equipamentos como utilizando ressonância magnética, utilizando tomografia, utilizando ultrassom. Você tem videocirurgias, você tem ambientes para simulação de cirurgias e treinamento de corpo médico. Na agricultura, você tem sistemas de informação aplicados ao agronegócio, você tem rastreabilidade e animal e vegetal por meio da utilização de computadores e programas. Você tem a aplicação de sistemas de posicionamento global, como GPS e sistemas de informação geográficos, né? Você tem a utilização desses sistemas na agricultura e, por fim, no direito, né? As atividades do ser humano na internet, elas podem estar vinculadas a problemas na área do direito, né? Em relação ao direito civil, você tem danos morais por difamação na internet. Em relação ao direito constitucional, você tem invasão de privacidade. Em relação ao direito tributário, você tem impostos sobre transações de comércio eletrônico. Em relação ao direito penal, você tem crimes de calúnia e injúria, entre outros, cometidos por meio da internet. Código de Defesa do Consumidor, que crimes, compartilhar banco de dados com informações do consumidor, né? E direitos autorais, baixar música, propriedade intelectual, sem autorização do autor.